Pensa só numa escola. É um universo em constante movimento, né? Alunos correndo, professores, pais chegando, atividades acontecendo. É uma engrenagem super complexa. Mas quem é que ajuda a manter tudo isso funcionando direitinho, com segurança e organização todos os dias? Pois é, são eles. Aqueles profissionais que muitas vezes são o primeiro rosto que a gente vê quando chega e o último quando vai embora. Hoje a gente vai desvendar o papel do monitor escolar. E olha, essa é uma profissão que não para de crescer e se mostrar cada vez mais essencial. Tanto que os salários podem chegar a R$ 2.554, o que mostra a importância e a profissionalização dessa área na educação. Então, bora mergulhar nisso? Nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, entender por que o monitor é esse herói discreto. Depois, a gente define o papel dele. Vamos ver como eles são verdadeiros guardiões da ordem, como atuam na mediação de conflitos e, por fim, o que é preciso para ser um monitor exemplar. Começando então pela primeira parte, o herói discreto da escola. Vamos entender por que ele é uma peça tão fundamental nessa engrenagem toda da educação. E o mais legal dessa ideia de engrenagem é pensar que, dentro da escola, todo mundo educa. O professor educa em sala, a merendeira educa ao servir o lanche. E o monitor? Ele educa desde o portão, no primeiro acolhimento, e continua educando em cada corredor, em cada pátio. Certo. Agora que a gente já entendeu a importância dele nesse todo, vamos definir exatamente qual é o papel do monitor. E adianto, é muito mais do que só ficar vigiando. Então, a definição oficial é essa, um profissional de apoio. E apoio em dois sentidos, viu? Pedagógico e disciplinar. A responsabilidade dele é garantir o bem-estar de todo mundo, a segurança e a boa convivência. É um verdadeiro parceiro dos professores. E aqui tem um ponto que gera muita dúvida e que é super importante esclarecer. O monitor escolar, que é o nosso foco, trabalha com a turma toda, de olho na organização geral. Já o profissional de apoio escolar é outra função, tá? Ele é previsto em lei para educação especial e tem um foco bem específico em alunos que precisam de ajuda com higiene, locomoção ou alimentação. E essa função de zelar pela segurança e organização nos leva direto para a nossa terceira parte, onde a gente vai ver os monitores como guardiões da ordem. Eles são literalmente os olhos da portaria. Pensa bem, é ele que controla quem entra e sai, que dá uma olhada para ver se está tudo no lugar, que orienta os alunos sobre as regras e, o mais crucial, ele é a primeira linha de defesa para sacar qualquer comportamento estranho ou situação de perigo. E se ele precisa agir? Por exemplo, negar a entrada de alguém. Não é no impulso, não. Existe todo um procedimento que mostra o profissionalismo. Primeiro, ele avalia a situação com calma. Depois, trata a pessoa com respeito, explica o porquê da recusa e, se a coisa apertar, chama a direção ou até as autoridades. É um trabalho de muita responsabilidade. E essa responsabilidade toda fica ainda mais séria numa emergência. Nesses momentos, o monitor precisa ser o ponto de calma e de ação, porque ele é treinado para saber exatamente quem chamar. É uma questão de ameaça ou segurança? Ele sabe que o número é da Guarda Municipal. Alguém passou mal, uma emergência médica? É o SAMU. A resposta tem que ser rápida e precisa. Cada segundo faz a diferença. E a mesma lógica vale para outras situações. Se tem um princípio de incêndio, Corpo de Bombeiros. Um acidente mais sério, o SIAT. Em qualquer um desses cenários, o monitor é a peça que aciona a ajuda certa. Ele é o elo entre a escola e os serviços de emergência. Mas olha, o papel do monitor não é só sobre segurança física, não. Ele vai muito além. E é isso que a gente vai ver agora, como eles são mediadores e parceiros na construção de um ambiente de respeito. Tudo começa no acolhimento, sabe? Um simples bom dia com um sorriso, uma palavra de incentivo, oferecer ajuda para aquele aluno que parece meio perdido, são atitudes pequenas, mas que transformam o clima da escola e fazem todo mundo se sentir bem-vindo. E do outro lado da moeda, para manter esse ambiente profissional, tem coisas que o monitor precisa evitar. Ficar no celular o tempo todo, parecer desinteressado ou, pior, confundir os limites entre amizade e profissionalismo. Tudo isso pode quebrar a confiança que é tão importante nesse trabalho. E tem mais. Como eles estão sempre circulando, sempre de olho, os monitores acabam sendo mediadores naturais. Muitas vezes, são os primeiros a perceber uma tensão entre alunos e conseguem intervir com calma, antes que um pequeno problema vire uma briga de verdade. Tá, então, depois de ver tudo isso, fica a pergunta: o que é preciso para ser esse profissional tão completo? É isso que a gente vai ver na nossa última parte,
as qualidades de um monitor exemplar. Primeiro de tudo, talvez o mais importante, empatia. É a capacidade de se colocar de verdade no lugar do aluno, de entender os medos, as alegrias, as dificuldades dele. Em seguida, paciência. E nossa, precisa de muita, né? O ambiente escolar é dinâmico, agitado, às vezes até caótico. Lidar com crianças e adolescentes exige uma calma gigante. Essencial, claro, é a responsabilidade. Afinal de contas, a segurança e o bem-estar de centenas de alunos estão, em grande parte, nas mãos dele. É um compromisso que tem que ser levado muito a sério. E para amarrar tudo isso, a ética. É saber manter a postura profissional, respeitar a privacidade dos alunos e da família, agir sempre com integridade. É a base de tudo. E a gente encerra com essa reflexão. A gente pode ter câmeras, portões eletrônicos, o que for, mas a observação atenta, a palavra de conforto, o discernimento na hora da crise, esse toque humano que o monitor tem é simplesmente insubstituível. Isso faz a gente pensar, né? Num mundo cada vez mais tecnológico, será que não são esses heróis discretos, com seu olhar humano, a peça mais importante da segurança na escola?